lançado em Belo Horizonte o livro O Quarto Poder, uma outra história, de autoria do jornalista Paulo Henrique Amorim. Em 500 páginas, o jornalista relata 50 anos de memórias da atividade profissional. Paulo Henrique, que está conosco hoje, trabalhou em alguns dos veículos de comunicação mais importantes do país. Já há alguns anos está na Rede Record e mantém um blog, o Conversa Fiada. Tudo bem, Paulo Henrique? Tudo bem, Vivian. Prazer tê-lo aqui de novo. É um prazer voltar Parabéns a conversar pelo com livro. você. Muito obrigado. Paulo Henrique, qual é a outra história do Quarto Poder? A outra história do Quarto Poder, que na verdade, como se vê por essa armadilha gráfica que o meu capista fez, é o primeiro poder, em muitos casos, é a história de como a imprensa brasileira assumiu o comando do processo político em vários episódios. Por acaso e porque a sorte é um atributo da intenção, como já dizia Talleyrand, desculpe, eu tive presente alguns desses episódios como testemunha, como simples repórter, que é o que eu fui, sou e serei, um repórter. E eu reuni, eu sou daquele tempo em que os repórteres tomavam nota em caderninhos, eu nunca confiei em gravador, e eu reuni, depois de compulsar em várias caixas de papelão, todos esses caderninhos, eu consegui reunir algumas anotações, alguns vestígios, alguns documentos da minha vida como repórter, que vão desde uma entrevista que eu fiz com Juscelino, quando Juscelino já não estava no poder, eu não sou tão velho a ponto de ter entrevistado Juscelino. Isso foi nos anos 70, quando eu era da Veja, no tempo em que a gente podia falar que trabalhava na Veja. Hoje não se recomenda, numa reunião de família, com os espectadores, dizer eu trabalho na Veja, não fica bem dizer que se trabalha na Veja. Naquele tempo a gente podia dizer que trabalhava na Veja, e eu fui entrevistar o Juscelino. E esse livro vai até ao segundo turno da segunda eleição do Lula. E eu vou acumulando aqui documentos da minha vida profissional. Tem a primeira entrevista com o Juscelino, tem documentos que eu tenho com o Fernando Henrique, com o Sarney, com o Antônio Carlos Magalhães, Tancredo Neves, e por aí vai. É uma história... 50 anos 50 anos com documentos dos bastidores do poder. Que pontos você destacaria? O que você... Claro que nós não temos aqui como falar mais longamente do livro, mas então vamos lá, o que você sublinharia? Eu sublinharia alguns documentos que eu tenho aqui, por exemplo, da negociação do então candidato à presidência da República, Fernando Henrique Cardoso, com o Fundo Monetário Nacional, quando ele não tinha um plano real. Ele foi ao Fundo Monetário com um papel em branco na mão e vendeu o plano real ao Fundo Monetário. O Fundo Monetário, em 1993. Ele era ministro da Fazenda, ele era ex-ministro da Fazenda. E não candidato. O presidente da República era o Itamar, que fez o plano real, é bom não esquecer. O plano real é do baiano, mineiro, de Juiz de Fora, Itamar Franco. E o ministro da Fazenda era o Rubens Recupero. Depois o Ciro Gomes. E por uma condescendência do Itamar, o Fernando Henrique assinou a primeira nota do plano real para poder ser candidato à presidência da República. E eu conto como o Fundo Monetário aceitou o plano real que não existia, porque o Fernando Henrique prometeu algumas coisas ao Fundo Monetário, e eu mostro aqui quais são essas coisas. Ele prometeu uma privatização forte. Qual que é a página? Quem sabe eu consigo mostrar aqui. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Tá, pode ir contando tá que aqui. A gente vai Olha, descobrir. achei. Tá aqui a página. Tá aqui a página. Que aí a gente mostra o documento. Eis aqui o documento. Tá aqui o documento do que o Fernando Henrique prometeu ao Fundo Monetário Nacional. Ele prometeu um ajuste fiscal com privatização. Pode levantar forte. O livro um pouquinho para dar leitura. Isso, com privatização forte. E aí ele ia privatizar. Você estava cobrindo eu estava lá em Washington, acompanhando a reunião. Quando acabou a reunião, saíram ele, o diretor-gerente do fundo, o Michel Candesus, e o presidente do Comitê dos Bancos Credores, o Bill Rhodes. E eu anotei tudo que eles iam falando. O Michel Candesus, por exemplo, disse que ia apoiar o plano, olha só com que entusiasmo. Oui, sans hésitation, favorable. Era um plano que não existia ainda. O Bill Rhodes disse, positivo,
Está aqui, Bill Rhodes, presidente dos bancos credores, positivo. Por que eles estavam tão entusiasmados? Porque o Fernando Henrique prometeu um ajuste fiscal com privatização forte, concessão no serviço público de água e gás. Telebrás, ele vai vender, mas precisa mudar a Constituição. Vale do Rio Doce, fica para depois. E a joia da coroa? A Petrobras. Mudar a Constituição. Mas Petrobras. Isso significa que ele estava lá fazendo essas promessas? Ele estava lá entregando a rapadura. Se o FMI desse o aval, ele estava dando essas garantias, é isso? É isso. Não, ao contrário. Para obter o aval do FMI, ele deu essas garantias. Sim. É isso. É isso. Ele não precisava ter plano. Isso é que é importante. Mas ele estava Ele prometendo precisava mexer na prometer Constituição. entregar a Petrobras, a Vale do Rio Doce e a Telebrás. Ele entregou a Vale do Rio Doce, entregou a Telebrás, só não conseguiu entregar inteiramente a Petrobras. Tem outros documentos aqui muito interessantes que eu mostro, por exemplo, como que o Roberto Marinho governava o Brasil no tempo do Sarney. Eu entrevistei um dos maiores amigos do Roberto Marinho. Você usa o verbo governar porque... Então eu vou lhe dizer como. Eu vou lhe dar uma ideia disso. É para valer com a entrevista que eu fiz com um dos maiores amigos do Roberto Marinho. Eu não posso identificar o nome dele, foi a condição que ele exigiu de mim, mas como ele era contemporâneo do Roberto Marinho, é provável que brevemente eu possa identificá-lo, porque ele provavelmente vai bater as botas brevemente. Ele disse o seguinte, eu perguntei para ele, o Roberto Marinho governou o Brasil? O Roberto Marinho co-governou o Brasil no governo Sarney? Co-governou, não. Ele governou o Brasil. E ele tinha consciência absoluta desse poder. Aí eu perguntei, mas ele não procurava dissimular, não se sentia encabulado? Não. Ele reagia a isso com a maior naturalidade. Era o que tinha que ser. Era assim porque era. Ele tinha a TV Globo, o Globo. E eles mandavam no Brasil e o Sarney sabia disso. Não tem alguma evidência dos fatos, dos acontecimentos daquela época, desse nível de interferência da Rede Globo? Tem. O Maílson da Nóbrega era vice-ministro da Fazenda, porque o Sarney tinha mandado embora o Bresser. O secretário-geral era o Maílson. O Ministério da Fazenda estava desgovernado, eu fui a Brasília correndo, era repórter do Jornal da Globo, editor de economia, entrevistei o Maílson para o Jornal da Globo. O Maílson se saiu muito bem. O Sarney estava em casa, viu a entrevista do Maílson, não conhecia o Maílson, poxa, esse cara pode ser um bom ministro. Aí no dia seguinte, o Maílson estava lá no gabinete, despachando, segurando a peteca, recebeu a ordem do presidente Sarney, vá à TV Globo. Pegou o carro dele e foi à TV Globo. Chegou na TV Globo, ele foi sabatinado durante 1 hora pelo Roberto Marinho. Ele não entendeu nada, pegou o carro dele e foi para o ministério. Quando chegou no ministério, a secretária disse, parabéns, ministro. Ela falou, ministro, como? O senhor acabou de ser nomeado no Jornal Nacional. Como assim? O Roberto Marinho tinha telefonado para o pode contratar o rapaz. Ele contratou, nomeou, e o Jornal Nacional deu antes do Maílson chegar ao gabinete dele no Ministério da Fazenda. Paulo Henrique, tem algum momento, ou pelo menos 2 momentos, na história, nesses 50 anos, de você acompanhando, inclusive, né, como testemunha, o comportamento da mídia, tem algum momento que você destacaria como um momento brilhante e outro vergonhoso? Você pode... você se lembra, dentro desse período de momentos assim? Olha, eu lembraria mais de momentos vergonhosos. Momentos vergonhosos. Você está descrente, completamente descrente com a nossa mídia? Não, eu não estou descrente, assim, não, absolutamente. Mas eu gostaria de observar para você que esse poder da mídia é um poder muito forte. O Mino Carta, por exemplo, diz que no Brasil os jornalistas são piores que os patrões. Porque os jornalistas se prestam a papéis que os patrões não se prestam muitas vezes. E é um poder tão forte, mas tão forte, que quando o Tancredo resolveu nomear o Antônio Carlos Magalhães ministro das Comunicações, porque ele era da Globo, era o candidato do Roberto Marinho,
Teve uma reunião no gabinete do Roberto Marinho. Quem me contou isso foi o ministro do Tancredo. Estavam Tancredo, Roberto Marinho e Antônio Carlos Magalhães. Tancredo disse: Roberto, por que você não anuncia que o Antônio Carlos vai ser o ministro das Comunicações? Roberto Marinho se virou e disse: não, Tancredo. Quem tem que anunciar é você, porque nós não podemos diminuir o prestígio de Antônio Carlos. Para você não achar, Vivian, que eu só falo mal de um certo tipo de político, de um certo espectro político, eu vou mostrar para você o último documento que eu reproduzo. Você lembra que a eleição do Lula, a reeleição do Lula foi para o segundo turno? Sim. No primeiro turno teve um debate na Globo e o Lula não foi ao debate. Verdade. A Globo exibiu no sábado, na véspera do segundo turno, uma matéria sobre o debate. E o tempo todo mostrava a cadeira do Lula vazia. A Globo também, nesse dia, divulgou no Jornal Nacional, as fotos dos aloprados do Mercadante lá em São Paulo. O dinheiro dos aloprados. E com isso a Globo levou a eleição para o segundo turno. E para fazer isso a Globo se recusou a dar a notícia de que tinha caído um avião da Gol. E podia ter dado, porque 20 minutos antes o Boechat na Bandeirante deu. E, portanto, pelo sistema de rádio escuta, que você conhece, toda emissora de televisão ao vivo fica de rádio escuta, a Globo sabia que caiu um avião da Gol, pelo menos pelo Boechat. E para não desmontar, desformatar o Jornal Nacional, a Globo não deu a notícia da tragédia da Gol. Eu publiquei no meu blog Conversa Fiada um texto chamado O Primeiro Golpe a Globo Já Deu, falta o segundo. Na Carta Capital, o Mino Carta fez a mesma coisa, denunciou o golpe da Globo. No dia 31 de outubro de 2006, às 12h45 da tarde, eu recebo um telefonema do presidente Lula. E ele diz assim: parabéns! Você desvendou a maracutaia. Vingança. Você e o Mino prestaram um serviço extraordinário. Por telefone eu não posso falar. Mas o João Santana vai dar um jeito da gente se comunicar, porque eu quero conversar com você para falar da democratização da imprensa. Eu estou esperando esse telefonema do presidente Lula até hoje, Vivian. Essa é a grande dívida do Lula, depois de 2 mandatos? Depois de ter feito a sucessora? Outra foi remover o diretor do SNI, da Polícia Federal, o Dr. Paulo Lacerda, para Lisboa. Ele botou o Dr. Paulo Lacerda na geladeira. E eu, no mesmo papelzinho, eu anotei as perguntas que eu ia fazer para o Lula caso a ligação continuasse ou caso ele me telefonasse em seguida. E uma das coisas que eu ia perguntar está aqui, ó. Paulo Lacerda vai ficar? Não ficou. O Lula mandou ele para Lisboa. Por que o Lula não peitou os veículos? Ele achava que ia perder a briga? Porque é o primeiro poder. Mesmo com todo o prestígio que ele tinha, o Brizola, e da forma como ele conseguiu se manter depois de todos os escândalos. Vivian, você entrevistou aqui o Brizola, não? Não teve a oportunidade? Aqui não. O Brizola, em 2 vezes que ele foi candidato à presidência da República, ele sempre dizia: quando eu sentar naquela cadeira na primeira hora do primeiro dia, a primeira coisa que eu farei será questionar aquele monopólio. Você lembra disso? Ele tinha uma briga pessoal, né? Ele falava questionar. Desde 82 virou pessoal. Ele botava um trema que não existia. Questionar aquele monopólio. A primeira coisa que o presidente Lula fez quando foi eleito em 2002 foi sentar na cadeira da Fátima Bernardi do Jornal Nacional, quando a Fátima ainda não vendia presunto. A primeira coisa... Pode rir, fique à vontade. A primeira coisa que a presidenta Dilma fez depois de eleita foi sentar na cadeira da Ana Maria Braga para fazer uma omelete que não deu certo. É isso. É isso. O primeiro poder é mais do que o quarto.
A mídia teve um papel muito importante no momento da volta da democracia do país, né? A democracia ao país. E teve também uma importância muito grande. Não esquecendo que a mídia foi cúmplice do regime militar. Sim. Aqui Nós neste temos livro, várias histórias o registro que relatam isso. De que a chamada censura à imprensa foi uma certa fraude. A Folha de São Paulo nunca foi censurada. As histórias dos censores, assim, né, podiam variar de veículo para veículo, né? Mas, enfim, o fato é que, de uma forma geral, a imprensa no Brasil teve importância tanto para ajudar o golpe quanto no processo de redemocratização do país, né? Como é que você qualifica hoje o trabalho dos grandes veículos na cobertura da imprensa? Eu sei que você é um crítico feroz. Eu chamo... Não, feroz não. Provocando feroz não, eu sou uma pessoa sensata, serena, tranquila. Eu chamo de PIG, Partido da Imprensa Golpista. Eles não são imprensa. O Globo, a Folha, o Estadão, a Veja, isso não é imprensa. Eles são um partido político. Porque os partidos de oposição perderam a sua organicidade, perderam os seus vínculos com as raízes populares. Não tem mais programa. É um programa que é igual ao da UDN. É o programa da denúncia da corrupção, mas eles não têm nada a dizer sobre economia, sobre relações externas, sobre os problemas cotidianos do brasileiro. Então eles sublocaram a sua ideologia, a sua propaganda à imprensa, ao PIG. E o PIG trabalha para derrubar os governos trabalhistas. É só isso. E como é que os blogs, a internet, as redes sociais, como não, mas que poder real tem? Né? Que importância tem nesse momento? Alguns será maior. Vivi. Você acredita nisso? Acredito, e eu sou beneficiário disso, eu sou testemunha disso. E cada vez mais... Você sente uma evolução como blogueiro? Você sente uma evolução? Sinto. Tanto... Esse livro aqui está sendo vendido no meu blog. Ele não aparece na lista da Veja, na lista do Globo, na lista da Folha, e não precisa. Porque o meu blog, com o trabalho da minha mulher, Georgia Pinheiro, que é presidente do Conversa Fiada, tem feito um trabalho incansável de promover esse livro. Nós estamos fazendo o lançamento desse livro no Brasil inteiro. Chegamos a fazer 8 cidades em 12 dias, de Manaus a Foz do Iguaçu. E a receptividade é fabulosa. Agora, tem uma notícia importante que é desses dias. A presidenta Dilma esteve na Suécia e fez um acordo, enfim, propôs a Ericsson para instalar o mais rápido possível o sistema de telefonia de 5G. Para instalar o sistema de telefonia de 5G, que vai dar mais velocidade à comunicação e, portanto, mais velocidade ao acesso à internet, é preciso que, para entrar ao 5G, tem que tirar do ar todas as televisões analógicas. Sim. O que vai envolver, inclusive, a TV da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E tem um pequeno problema, Vivian. Ninguém sabe no Brasil quantos lares têm TV digital e quantos só têm analógico. Uhum. E quando instalar o 5G, que é inevitável, a audiência da Globo vai cair ainda mais. E já está caindo, porque vai entrar no ar agora o sistema de medição de audiência do grupo do sistema alemão GfK, e o Ibope, por antecipação, está já reduzindo a audiência da Globo. Paulo Henrique, Você sabia que o Jornal Nacional está dando 23 pontos? Ouvi dizer. E o Fantástico está dando 16, 17? Agora, eu entendo o que você está dizendo em relação à Globo, enfim, esse poderio todo, esse controle da informação que tantos anos ela teve, que está enfim, é decadente, mas o fato é que também grandes grupos internacionais
ocuparem um espaço de veículos nacionais, isso também não me parece Não bom. é bom. Não é bom. Não. Qual que é o futuro tem que ter uma que legislação, nós podemos esperar? Tem que ter uma legislação que proíba, que limite, que mitigue a importância de poderosos veículos de comunicação, como são, por exemplo, o Google. São, por exemplo, o Google. Mas eu gostaria Que eu vi na sua palestra, que é o segundo faturamento. É o segundo faturamento. É o segundo destino de publicidade hoje do Brasil, depois da Globo, é o Google. Deixa eu ler para você aqui 3 instruções que o Roberto Marinho dava ao Armando Nogueira para editar o Jornal Nacional. Vai ser o tempo da gente terminar. Vai ser o tempo da gente terminar. As instruções do Roberto Marinho, vamos lá. A primeira instrução que o Roberto Marinho dava ao Armando Nogueira para o Jornal Nacional era: não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Bom, né? Levando-se em conta que a maioria da população brasileira é negra, tá tudo bem. Segunda instrução do Dr. Roberto ao Armando Nogueira para editar o Jornal Nacional: se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e ele, Brizola, morrer, mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não dar o nome do Brizola no Jornal Nacional. Você tira o nome do Brizola e substitui por Lula ou por Dilma, e essa ordem está em vigor até hoje. Instrução número 1, que é a mais importante. Roberto Marinho não se referia à Globo. Ele tratava a Globo como o Globo. Para ele era tudo a mesma coisa. O Globo, Rádio Globo, TV Globo. O Globo, né? O Globo. O Globo. Armando, o Globo é o que é mais pelo que não deu do que pelo que deu. O Globo é mais pelo que impediu, interditou, censurou, bloqueou, omitiu, abafou, do que pelo que deu. Isso está valendo para hoje? Claro. Sim. Claro que está. Esse processo todo, aí eu queria que fosse bem curtinho, porque realmente esse processo todo que nós estamos vivendo, de crise política bastante acentuada, né? Brasília ferve há semanas, meses. Se você desligar a Globo, a crise fica menor. Diminui? Quantos por cento? Quantos por cento? 95%. Diminui, desliga a Globo que a crise fica desse tamanho. Pois é, mas a Globo tão decadente consegue ter esse nível de influência? Ainda, consegue. Porque ela se espraia, né? Ela irriga o resto do sistema noticioso. Paulo Henrique, foi um prazer enorme. Muito obrigado, aqui. A gente Vivian. podia conversar mais. Eu sei que tem muita coisa interessante aqui. Páginas, muitas páginas interessantes. Infelizmente, eu gostaria de encerrar aqui essa minha volta ao seu programa, sempre tão simpático, com aquilo que eu considero muito importante, que é essa fotografia. Eu pediria à câmera que fechasse aqui para mostrar, por favor, essa fotografia, que é eu e a minha filha. Com o Pavarotti. Com o Pavarotti. Ah, que chique. Não é bacana? Bacana. Também que esse livro não é só ácido, é um livro também doce. Muito bem, muitíssimo obrigada de Obrigadíssimo, novo. Lívia. Conversei com o jornalista Paulo Henrique Amorim, que está lançando O Quarto Poder, uma outra história. Enfim, Paulo Henrique veio a Belo Horizonte para uma reunião, para uma comissão. Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas, e uma encontro agora com os meus colegas do Sindicato dos Jornalistas. É isso aí, para falar do Quarto Poder, falar dos 50 anos de memórias e de história que ele tem para contar, sempre em cima do poder da imprensa, do poder dos veículos de comunicação no Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.